Todas as pessoas mentem. As pesquisas variam. Algumas pesquisas dizem que algumas pessoas mentirão 10 vezes em uma conversa. Às vezes, com pessoas que conhecemos muito bem, podemos perceber porque terá quem diga: bem, eu era casado com alguém. Ou, eu era próximo de alguém e não percebi. É porque estamos investidos nessa pessoa, queremos acreditar na mentira. Ex-agente do serviço secreto que dominou a arte de ler as pessoas. Usa essas habilidades para ajudar a construir confiança e detectar mentiras em seus próprios relacionamentos. Evi Pumpuras. Quais são as dicas sociais ou comportamentos psicológicos para saber se estão realmente dizendo a verdade? Pode ser algo muito sutil ou você pode não me dar nada. E, na verdade, a principal maneira como as pessoas mentem... Estou curioso. Se eu tivesse tido os segredos de como mentir melhor enquanto crescia e não ser pego, o que eu deveria ter feito melhor? Porque eu fui pego muitas vezes mentindo para o meu pai e minha mãe. Deveria ter me esforçado mais ou deveria apenas não mentir, ser completamente honesto e não me preocupar com isso? Eu acho que mentir até certo ponto é saudável. Sério? Bem, se alguém está te ligando e... você não quer atender o telefone, pois é uma pessoa muito cansativa ou emocionalmente. Você sabe, aqueles vampiros emocionais ou apenas alguém que não é. Ah, saudável para você. Desculpe, eu estava ocupado. Eu acho que em algumas situações está tudo bem. Mas é interessante você dizer isso porque, para se tornar um agente especial, havia um polígrafo que você teria que fazer e essas coisas surgiriam como: você rouba, você trapaceia, você mente. Mas muitas vezes as pessoas estavam preocupadas em dizer a verdade. E o que elas faziam era não dizer essa verdade. Você sabe, sim, eu roubei. Ou sim, eu fiz isso. E eles guardavam para si e falhavam no polígrafo, ou falhavam nessa parte da entrevista. E se tivessem dito a verdade, provavelmente estariam bem porque era mais uma questão de integridade. É mais como dizer a verdade e não passar no teste. Mas pelo menos você está dizendo a verdade ou... Você vai passar no teste se disser a verdade. É o seguinte, é como se o raciocínio fosse: se você vai mentir sobre isso, é um polígrafo, sabe? Então você vai mentir sobre tudo. Ok. Então a grande parte do trabalho é confiança, porque você recebe tanto poder, tanta autoridade. Você está perto do presidente dos Estados Unidos. Você está realmente em ambientes secretos, por assim dizer. Então eles realmente precisam saber que você pode ser deixado em qualquer lugar e estará tudo bem. Então é realmente sobre a integridade disso. Quantos testes de polígrafo você fez durante o processo de estudo para ser uma agente? Eu não fiz muitos, mas quando precisei fazer, porque você tem que fazer para entrar, eu fui submetida ao polígrafo sobre meu histórico, ou preciso omitir. Os detalhes eu estou meio que filtrando agora na minha cabeça. Mas basicamente, você sabe, você é confiável? Você está procurando causar algum dano? Eu fui condenada por algum crime que não compartilhei? Drogas tendiam a ser uma grande desqualificação para muitas pessoas. Drogas. Se você usou drogas ou se você esteve... Uso de drogas ou experimentação de drogas de forma social. Ei, quando você tinha 16 anos, se você fez isso por alguns meses... Isso não importa, na verdade. Eles têm outros critérios. Eu acho que hoje é muito mais indulgente. Quando eu entrei, era extremamente rigoroso. Mas eu acho que o que eles encontraram é como nós não podemos... Todo mundo já fez algo. Você sabe, 5 pessoas estão reprovando na prova. E há um entendimento de que quando as pessoas são jovens, elas cometem erros e... algo que você fez quando tinha 16, 17, 18, 19 anos e agora tem 30, deve te impedir de conseguir um emprego em outro lugar? Então, tem um pouco dessa lógica onde você sabe quando era um pouco mais severo, mas eu acho que há muito mais experimentação hoje. Mas em relação à sua primeira pergunta sobre seus pais, eu acho que eles apenas te conheciam bem e então eles sabiam... Eles conseguiam sentir isso. Eu ficava tipo, não fui eu. Bem, eles conhecem você, eles conhecem suas pistas, conhecem seu comportamento, eles sabem como você muda quando mente. Então, às vezes, com pessoas que conhecemos muito bem, conseguimos ver. Elas provavelmente são muito intuitivas para você, e provavelmente também não queriam acreditar nas suas mentiras, porque às vezes, você terá pessoas que dizem, bem, eu era casado com alguém, ou estava próximo de alguém, e não vi isso. E às vezes, vemos isso intuitivamente. Sabemos que está lá, mas ignoramos. E assim ouviremos as desculpas ou explicações de alguém. E porque estamos investidos nessa pessoa e queremos acreditar nela, queremos acreditar na mentira. E às vezes, é isso que acontece quando estamos envolvidos em algo. E então você olha para trás. Você está tipo, eu vi isso. Eu vi isso. E vocês todos vão começar a entender. Mas quando você está investido em alguém, você quer acreditar neles. Você quer acreditar quando eles te dizem, oh, não.
Na verdade, estava fazendo isso porque não é para seu benefício. É um benefício de 2 anos Eu acreditar. sei. Mas eles te contam. Nós todos mentimos? Todos os seres humanos são mentirosos e é isso? Tudo bem mentir. Todas as pessoas mentem. As pesquisas variam. Algumas pesquisas dizem que algumas pessoas mentirão 10 vezes durante uma conversa. 10 vezes, tipo em uma série ou uma conversa de Pode 30 ser. minutos? Oi, como você está? Estou ótimo. Uau! Isso é Como você tá? mentira. Enquanto isso, acabei de brigar com meu parceiro. Então seria uma mentira. Além disso, mentir por omissão é algo importante. As pessoas pensam que eu preciso dizer a mentira para que seja uma mentira. Mas posso contar uma história e omitir algo. Isso muda o contexto da história. Então agora a história não é precisa. Eu te enganei. Isso é uma mentira. E na verdade, a principal maneira que as pessoas mentem é por omissão. Porque a maioria das pessoas não gosta de mentir. Elas não se sentem confortáveis com isso. Sabe? Isso não é natural para nós. É trabalho. É muito trabalho. É muito difícil. Você tem que lembrar o que disse também, certo? Você precisa lembrar disso. Você tem que se manter firme porque pode ter que repetir essa mentira novamente mais tarde. E realmente é um destruidor de credibilidade. Não vale a pena fazer. Então é muito trabalho cognitivamente. Então é realmente mais fácil deixar algo de fora. Eu não me sinto tão mal. E então, quando você me perguntar, Luiz, eu digo, você sabe, esqueci de te contar essa parte. E aí você perde credibilidade. Se eu mentir assim, talvez eu não perca tanto. Tá bom. É quando as pessoas Entendi. mentem descaradamente. Então você provavelmente fez algumas mentiras descaradas que eu acho que eles... Você fez isso? Ah, não, eu não fiz isso. Eu tenho tipo isso, não, eu não fiz isso. Sim, claro. Ah, não, sim. Isso é como um dos indicadores. Quando as pessoas dizem que o corpo delas não condiz com o que dizem, então elas dirão, não! E então você verá o corpo fazendo Sim. isso. Como se estivesse em conflito com o que estão dizendo. Acontece com todos. E é tão único e tão diferente, e eu acho. O que a cultura popular gosta de fazer, é dizer, todo mundo vai fazer isso. Todo mundo vai fazer aquilo. E isso é falso. E não há maneira fácil de ler as pessoas. É trabalho. É estudar a pessoa, entender o comportamento humano. Conhecer aquela pessoa, prestar atenção aos seus maneirismos. Assim, quando eu falo, eu uso gestos ao falar. Se eu estou te contando uma história. Eu fui lá ontem à noite. Eu fiz isso. Eu vi aquilo. Agora você me pergunta algo, sabe, Eve? Este é o seu podcast favorito? E é sim. Eu não sei. Não é. Mas eu começo, sabe, eu coloco minhas mãos para baixo e eu mudo meus modos. Agora, estou estoica. Não estou me mexendo. Na verdade, pessoas que mentem tendem a se mexer menos porque eu estou trabalhando. Estou trabalhando. Isto é trabalho. Então, eu não estou pensando. Estou concentrada. Então, há todos esses indicadores que ajudam você a filtrar o que está acontecendo com a outra pessoa. Então, usar a linguagem corporal e ser mais expressivo esconde a mentira se você estiver mentindo? Se você é, normalmente, mas nem todos. Sabe, algumas pessoas que não usam muitos gestos são sempre Ok. estoicas. E isso é o que elas são o tempo todo. Mas se você tem alguém que é expressivo, que está sempre falando com as mãos, e agora você faz uma pergunta sobre a qual ele se sente desconfortável, ou quer mentir para você, você verá menos movimento corporal. Quais seriam 3 perguntas, se você pudesse fazer apenas 3 perguntas a uma pessoa para descobrir se ele está mentindo ou falando a verdade? Como você começaria essas 3 perguntas? Quais seriam elas? TED. Conte, explique, descreva. Depois eu preencheria o resto. Conte-me. Me conte o que você fez ontem à noite. Em vez de, com quem você saiu ontem à noite? Ou, você estava com o Sam ontem à noite? Seria só, me conte o que você fez ontem à noite. Explique para mim a importância deste relacionamento para você. Descreva para mim o que você quer nessa parceria de negócios. Essas perguntas permitem que as pessoas contem uma história. Se você realmente quer entender alguém, você quer que ele te conte uma história. Quanto mais você puder me contar uma história, mais eu te ouço. Eu estou te observando. Estou captando seus maneirismos. Tudo. Mas então você também está me dizendo o que é importante para você, o que tem valor para você. E quando você faz isso, agora eu não preciso sentar e adivinhar e descobrir. Como devo começar minha apresentação de negócios com Luiz? Você já me disse as coisas que gosta. E assim posso chegar e falar com você de uma forma inteligente em vez de tentar adivinhar o que você sabe, o que dizer. Idealmente, quando você começa uma conversa, e isso pode ser para qualquer coisa, não é só para pegar uma mentira. Isso é realmente apenas tentando iniciar uma conversa. TED, T-E-D. Conte-me, explique, descreva, você começa grande.
Você faz as pessoas falarem e contarem coisas pra você. Mesmo que você esteja tipo, eu quero saber essa coisa específica. Mas se eu perguntar essa coisa específica, essa pessoa vai se fechar pra mim. Então eu não posso ir direto pra isso. Logo o que você faz é você estreita o foco. Você se aproxima. Você vai de vago, sabe? Pra mais. Sabe? Preciso, mais preciso. E no final você chega àquela pergunta direta porque os levou a esse ponto. Então, por exemplo, se você tivesse um caso onde alguém foi assassinado ou morto, certo? E você tivesse um suspeito, você não diria. Você a matou? Você a matou? Você nunca diria isso. Na verdade, eu não chegaria a isso até talvez 2 horas de conversa. Isso é tipo, já passou do tempo. Porque é uma coisa séria. É uma palavra feia. Sabe, eu talvez nem diga. Você a matou? Você a machucou? Você a feriu? Algo aconteceu? Eu nunca perguntaria dessa forma. Você faz a pessoa admitir coisas. Como, por exemplo, sim, eu estava lá. Eu estava na casa. Ou sim, eu fiz isso. Sabe, você quer que elas admitam um pouco. E, eventualmente, você consegue mais confissões. Mais confissões. Interessante. Você começa a pintar um quadro e então você nunca realmente precisa perguntar a eles. Eles dizem a matou? você. Eles acabam te contando. Então você estava na cena. Você estava lá ao mesmo tempo. Você estava segurando a faca. Eles dizem tudo pra Certo. você. Mas você os guia. Você os guia por esse processo. Interessante. E, quando você assiste a esses programas de TV, ou quando faz uma pergunta direta a alguém e quer uma resposta direta e não consegue, é por isso. É trabalho. É muito trabalho conectar-se com as pessoas, entender as pessoas, e acho que é por isso que a sociedade faz parecer que, ao fazer esses 3 truques, você terá as pessoas na palma da sua mão. E isso não funciona. Não é verdade. E é por isso que as pessoas têm dificuldades, porque estão procurando o caminho fácil. Quando, na verdade, se trata de comportamento humano. A pessoa do outro lado, como entendê-la, ser curioso. A curiosidade é maravilhosa. Portanto, deixe-os te contar coisas. Faça perguntas porque você está curioso, e assim você obterá mais informações, em vez de tentar ir direto ao ponto do que você quer saber. E outra coisa que também ajuda nas conversas é algo chamado adaptabilidade, que muitas pessoas não têm. Tipo, se eu tenho uma conversa com você e eu especificamente quero saber uma coisa, mas você quer me contar toda uma outra história em torno disso, as pessoas não têm paciência. E elas ficam tipo, não, estamos falando de outra coisa. Se mantenha no tópico. E quando você faz isso, você quebra o vínculo, você prejudica a conversa. Uma parte disso é ser paciente. Deixe-os te levar um pouco em uma jornada. Depois, lentamente, você pode trazê-los de volta para onde você quer. Mas, às vezes, entramos tão rígidos. Não, eu tenho que falar sobre isso. Este é o assunto, e você não consegue se adaptar. Adaptabilidade é permitir que uma pessoa te leve aonde ela quer ir. Deixar alguém sentar no banco do motorista por um tempo. Então você está me dizendo que quando minha namorada está discutindo comigo sobre uma coisa, mas não quer abordar isso, e leva a conversa para o parquinho de todas essas outras conversas, eu tenho que ouvir todas essas coisas para voltar ao ponto onde eu quero chegar. Ao invés de dizer, amor, vamos focar apenas no problema bem aqui. Bem, parece na verdade que sua namorada é mais uma pessoa baseada em identidade. O que isso significa? Então, ok. Então há instruções, há identidade. Se eu estou falando com você e, sabe, você quer basicamente me dizer, Eve, se você parar de falar com essa pessoa, sua vida será mais fácil. Certo? Corte essa pessoa da sua vida. E eu estou tipo, não, eu quero te contar como me sinto. Não, isso me faz sentir assim. Isso me faz sentir de tal forma. Mas você não sabe. E tá meio que tipo, tudo que você tem que fazer É cortá-los da sua vida. corte essa pessoa da sua vida. Ou, tudo o que você tem que fazer é esta única coisa. Problema resolvido. Você é instrucional. Vamos direto ao ponto. O que tem? Eu quero te levar na viagem comigo para te contar como me sinto. Esta pessoa, ou quando estamos nesse espaço, isso significa que esta pessoa só quer te contar como ela está se sentindo. Ela quer te contar sobre sua identidade. O que está acontecendo é sobre a identidade dela. Então elas não querem. Ela não quer a sua solução. Sem instruções. Ela não quer que você diga o que fazer. Ela quer que você a ouça. E assim, não se trata nem de resolver isso. Ok. Acho que é mais um lugar onde ficamos presos. Dizemos, aqui está a solução. E é como? Não, eu não quero isso. E você tá tipo, mas você tá me dizendo que tem esse problema. Se você apenas fizer isso, você é instrucional. Eles são identidade. O que você é? Sou tipicamente instrutiva. Eu sou muito do tipo, apenas me diga o que preciso saber. Não preciso dar voltas.
Mas quando falo com as pessoas e percebo que a identidade delas, ou naquele momento, elas querem me contar toda essa história, eu fico tipo, cara, só temos que falar sobre essa pequena coisa. Problema resolvido. Mas eu deixo elas falarem. Se você tiver paciência, depende do quê, qual é o tema, mas ela é baseada em identidade. Eu acho que toda vez que você conversa com ela, se você perceber que ela não quer chegar ao ponto e encontrar a solução, onde ela só quer te contar seus sentimentos, como isso a faz sentir, ou como isso a machuca, ou, você sabe, se é sobre ela, a identidade dela, é isso o que ela está fazendo. Não é sobre a solução. Seja no serviço secreto fazendo uma entrevista ou um interrogatório, ou no mundo real agora, acho que esse é o mundo real, mas depois, agora. Sim. Quais são as pistas sociais ou comportamentos psicológicos, linguagem corporal, respostas que as pessoas têm antes de fazer o teste do polígrafo para saber se estão realmente dizendo a verdade? Quais são essas poucas coisas que você veria? Falamos sobre a linguagem corporal. Existem outras coisas que aconteceriam, sinais sociais ou comportamentos. Isso é interessante. Todo mundo assumiria que o polígrafo foi o detector de mentiras, tipo, você só faz a pergunta, entre. Sente-se, Luiz. Vamos te conectar. Você roubou quando era criança? Sabe? Você roubou aquele chiclete ou você roubou aquilo? Então ele apenas me conta tudo. E não funciona bem assim. Normalmente, o detector de mentiras é a pessoa. Então você se senta na frente de uma pessoa, tem uma conversa, e enquanto estamos discutindo algo. Digamos que você está se candidatando ao Serviço Secreto dos Estados Unidos. Vamos fazer de você um recruta. Tudo bem, vamos lá. Estamos fazendo todas essas perguntas sobre sua educação, seu histórico, drogas, seja o que for. E digamos que chegamos à pergunta, Luiz, você já roubou algo? E agora eu olho para... Você percebe alguma mudança ou alguma alteração? Você muda a direção que... Não. As pessoas geralmente não são tão Sim. óbvias, sabe? Elas são... Mas você pode ver, você pode perceber algo, você pode sentir isso, também é sentir as pessoas. Acho que isso é bastante ignorado, que não é só ver, ouvir, entende? É como se você também pudesse sentir outro ser humano. A energia sim. Você pode, você... E é intuitivo, e devemos permitir isso e ouvir isso mais em vez de bloquear. Mas seria... Você sabe, se eu perguntasse isso, eu ouviria a maneira como você respondeu. Você respondeu todas as outras perguntas da mesma forma? E digamos que eu disse, Luiz, você já... Sabe, eu te perguntei todas essas outras questões históricas e você disse, não, não, não. Então, Luiz, você alguma vez já roubou algo? Absolutamente não. Então agora algo assim, tão pequeno como isso, eu posso marcar isso. Eu fico tipo, ok, ele disse não, não, não pra tudo, mas aqui ele disse absolutamente não. Interessante. Por que é um pouco mais enfático? Quando você... Ele se importa mais em proteger algo ou que na verdade não é a verdade. E ele não Talvez. quer que seja. Mas eu vou perceber que é diferente. Que você fez algo diferente. Mesmo que você... Pode ser uma coisa muito sutil, ou você pode não me dar nada. Existem algumas pessoas, e eu já tive essas pessoas, onde é apenas como... Cara de pôquer o tempo todo. Algumas pessoas... Mas eu não quero dizer que são mentirosos profissionais. Ah, mas algumas pessoas, você sabe, entrariam. Especialmente se fosse um caso criminal. E estão guardando a verdade muito bem. E você tem que tentar descobrir o que é isso. Ou algumas pessoas chegam e é, eu juro por Deus, só Deus, Deus sabe, eu nunca faria. Uma coisa dessas, ou... Pela minha mãe no túmulo. Esses geralmente são sinais de alerta, a menos que seja uma cultura ou pessoa que normalmente faça isso. Se a pessoa sempre diz, juro por Deus, juro pela minha mãe, então seria como, olha, isso faz parte da linguagem natural dessa pessoa. Ou talvez na cultura dela eles se refiram bastante a Deus. Mas se não for e você começar a fazer isso, novamente, isso é um sinal de alerta. Então é isso que você realmente deve procurar, em vez de termos algumas dessas coisas padrão. É tipo, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo. Agora, essas coisas que estou falando são indicadores? Eles são, mas você pode fazer e eu não. Eu posso fazer outra coisa. O que você faz quando mente? O que eu faço quando minto? Porque todos mentimos de alguma forma, não é verdade? Nós fazemos, eu Pequena faço. ou grande. Meu marido disse, você comeu um donut esta manhã? Não, eu não comi um donut. Sobre o que você mais mente? Profissional ou pessoal? E o que em cada categoria? Talvez quando estou brava, porque eu tenho um temperamento forte. Então é como se dissesse, ah, não, estou bem. Sabe? Eu às vezes tenho um temperamento ruim, e às vezes eu sei que estou sendo irracional, e eu não quero começar uma conversa longa. Então eu só digo, estou bem. Eu deixo pra lá porque eu sei que sou eu.
tentando pensar sobre o que eu minto. Talvez funcione se for um projeto que eu não quero fazer. Mas normalmente é para isso que você tem agentes e gerentes, porque eles fazem isso por você. Claro. Eles fecharam para você. Tô tentando pensar. Quer dizer, todos nós mentimos, mas eu tento manter isso como... Normalmente pra mim é como. Porque eu sou, você sabe, eu gosto de donuts e gosto de coisas tipo cookies. Gosto Doces, de eu não coisas. preciso disso. Então meu marido é um fanático por saúde. Então ele diria, como você comeu hoje? Foi Sabe? bom. Eu fico tipo, Sim. foi só ok. Eu estou bem, sabe? Ok. Então ele vai saber o que estou tentando dizer, por exemplo. Existe algo como uma pessoa ser radicalmente honesta o tempo todo? Não, eu nunca me deparei com isso. Mas eu acho, aqui está já a questão. Não tem problema mentir porque você já foi muito, muito, muito honesto, talvez, com uma pessoa e depois sentiu que, sabe, você se sente um pouco exposto. E você sente, tipo, eu gostaria de não ter compartilhado tanto com essa pessoa. Depois você meio que tem aquele arrependimento. Porque sentimos que é um mecanismo de proteção. Não quero contar tudo sobre mim. Não quero ser um livro aberto. Eu posso, e pode não ser uma mentira, pode ser por omissão. Em uma reunião, se alguém está me apresentando um projeto ou estou falando sobre algo que eu não gosto, ou não gosto da direção que está indo, eu posso não dizer, eu não gosto disso. Eu posso dizer, obrigado, sabe, deixa eu pensar sobre isso. Mas o que eu queria dizer era, de jeito nenhum. Eu não vou fazer isso, é terrível. Omitir tecnicamente seria uma mentira. Eu estou tipo, sabe o quê? Obrigado, e deixa eu Sim. pensar sobre isso, mas eu não posso responder da primeira maneira. Isso fecha as pessoas. Por isso eu sinto que ouvimos as pessoas dizerem, diga não. Sabe, ser capaz de dizer não às pessoas mais, porque muitos de nós têm... Para proteger seu tempo, seu espaço, sua energia. Sim, e isso é maravilhoso. Mas não diga não. Encontre outras maneiras de dizer não. Não é feio, não é mal, não é ofensivo. Eu posso dizer, muito obrigado, eu te aviso. Não tenho certeza se posso. Deixe-me pensar sobre isso. Encontre maneiras alternativas de decepcionar as pessoas. Por que é isso? Por que não? Para preservar o relacionamento. Porque quando você diz não, mesmo que seja um amigo, eles podem levar para o lado pessoal. Dói. Certo? Por que você está dizendo não para mim? Por que você tem que dizer assim? Você pode rejeitar as pessoas de uma maneira atenciosa, de uma maneira profissional, e isso depende. Tipo, você se importa com o relacionamento? E se você se importa, seu não firme, pode machucar os sentimentos das pessoas. As pessoas ficam sensíveis porque você está rejeitando-as. E então vou pensar em uma maneira diferente de dizer não. Isso não vai te impactar tanto assim. É realmente usar a linguagem de forma cuidadosa. Por exemplo, você mencionou mentir. Eu adoro isso. E você disse, sabe, quando eu era criança, eu menti. Logo, eu nunca diria pra você. Louis, você é um mentiroso. Ou Louis, você? Não. Louis, você está mentindo pra mim. Eu diria, Louis, eu sei que você não está sendo sincero comigo. Louis, você está escondendo algo de mim? Soa diferente. É a mesma coisa com a linguagem. Nós jogamos nossas palavras e não percebemos que elas atingem alguém. Sim. E então ficamos nos perguntando, por que essa conversa não foi bem? É problema dessa pessoa. Quando não temos a capacidade de refletir, como eu entreguei essa mensagem? Logo, se é uma relação de negócios importante para você, mas você quer dizer não a isso, você deve pensar em uma boa maneira de dizer não. Se quisermos pensar em como decepcionar as pessoas sem ferir sua identidade, voltando à identidade. Houve alguma vez em que você estava entrevistando ou interrogando alguém? E você não conseguiu acreditar neles, mas eles estavam dizendo a verdade 100%? Meu Deus, você acabou de me lembrar deste caso. Onde você ficou tipo, eu sei que essa pessoa está mentindo, mas no final das contas, tudo ou quase 100% era verdade. Tipo, bem verdadeiro. Isto foi... Nossa, foi um caso tão simples e nem era por muito dinheiro. Foi um golpe no caixa eletrônico. Este homem estava indo aos caixas eletrônicos e ele estava roubando dinheiro. Alguém entrava, usava o cartão de crédito, ele vinha por trás e pegava o dinheiro. Era algo muito simples no caixa eletrônico. Armado ou algo assim? Não. Apenas seguindo as pessoas. Existem esses pequenos leitores que eles colocam em cima da máquina. Então, quando você passa seu cartão, ele captaria suas informações Nossa! sem você perceber. Existem todos esses golpes diferentes. Mas quando você vai ao caixa eletrônico, há uma câmera lá. Tem a sua foto completa. Eu tenho uma foto desse cara, do golpista. É uma foto dele. Eu vejo ele, o rosto dele. Ele está usando um chapéu. Ele está usando um chapéu do New York Knicks. E eu fiquei tipo, aqui está meu cara. Certo, sabe? Eu consegui. Tudo só o que tenho que fazer é confrontar a imagem. Então ele aparece pra entrevista usando o mesmo boné do New York Knicks. Uau. Então eu começo a falar com ele. Eu não mostro minha prova, certo? Porque eu tô guardando isso porque essa é Era minha... fácil.
Tá, isso era moleza. Eu estava tipo, e ele nem roubou muito. $500. Foi algo. Eu não sei como isso caiu no meu colo, mas caiu. Eu disse, Senhor, você pegou o dinheiro. E ele, não, senhorita. Eu juro por Deus, eu nunca faria isso. Senhor, nós temos isso. Então eu fico fazendo isso com ele por uns 15 minutos. E isso foi um erro da minha parte. Nós temos evidências, temos provas, imagens de Isso. vídeo. Tô dando tudo a ele. Ele fala que nunca faria. Então eu coloco a foto dele na mesa, bum, bem na frente dele. Quem é esse? Estou sentada ali toda convencida e eu peguei esse cara. E ele pega e olha pra foto. Parece comigo. E continua. Sim, ele parece comigo, mas não sou eu. Eu fiquei tipo, o que é você? E ele ficou tipo, parece comigo, mas não sou eu. Mesmo boné do Knicks. O cara apareceu com o mesmo boné. Você está usando o boné agora mesmo. Sim, não. Foi a entrevista mais louca que tive. E eu me lembro que foi por pouco dinheiro. Não era por muito dinheiro. Na verdade, quando se tratava de crimes financeiros, crimes que tinham a ver com dinheiro, era realmente mais difícil fazer as pessoas confessarem esses. Por quê? Menos culpa. Menos culpa. Eles não machucaram ninguém fisicamente. Sim. Eles podem tê-los prejudicado financeiramente. Sim. Tô em casa, tô sentada no meu computador, tô com minha pantufa. Sim. Ou mesmo se eu estiver fazendo isso no caixa eletrônico, não estou roubando de você. Tô roubando do banco. Sim. Mas é diferente quando eu passo por você e realmente coloco minha mão no seu bolso. É diferente quando eu entro na sua casa e te agrido. Sim. Então tem esse nível de culpa. Mas quando é dinheiro, e especialmente se você o rouba de uma instituição, Quem se importa, né? zero culpa. Aqueles foram os mais difíceis de conseguir. Mas sim, esse era o meu cara. Eu nunca vou esquecê-lo. É por isso que comecei Espera, a era rir. ou não ele? Era ele. Nós o prendemos de qualquer forma porque tínhamos a prova. Mas é sempre ótimo obter. É sempre útil ter uma confissão. Porque realmente meio que sela tudo. Você tem as evidências, você tem isso, a pessoa me admitiu. Mas ele nunca confessou. Ele disse, parece Nada- comigo, mas não sou eu. O mesmo boné dos Knicks de Nova York. Mas eu não sei. Acho que ele é de Nova York. Quem não gosta dos Knicks? E você podia ver no rosto dele. Parece comigo. Não tive reação nenhuma dele. Sério? Então ele nunca disse a verdade que era ele? Foi ele. Quer dizer, tínhamos provas, Claro, tínhamos digitais, claro. todas essas coisas. Mas não, ele. Sabe, foi até o fim com uma... Não fui eu. Você conseguiu perceber algo? Não Não sei sabe se ele dizer. estava mentindo? Não pude dizer. Não, ele era tão convincente. Mas eu sabia desde o início que ele era o meu cara. Ok. Então foi por isso que eu fiquei tipo, eu sei que é ele, mas ele estava tão sério. Teve um momento que eu fiquei, será que não é ele? É Sabe, mesmo? esses são muito bons. Talvez sim. É como, estou vendo isso direito? Vira foto. Eu estou tipo, não, é ele, é ele, é ele. Não, este é você. Então algumas pessoas são assim, elas vão, algumas pessoas. E eu acho que isso é. Veja, essa também foi uma pessoa que cometeu muitos crimes. E quando Ele estava você... acostumado com isso. Ele sabia como sair. Ele estava acostumado com isso. Tem certas pessoas que mentem muito geralmente e ficam melhores nisso. Ou elas não se sentem mal. Isso as torna, elas ficam melhores em mascarar. Você obviamente tem uma ótima consciência. E por isso te incomodou. E então todos os seus sinais foram mostrados. Você não conseguiu É esconder. como se seu coração estivesse bombeando, como se seu peito estivesse apertado, como se a garganta estivesse se contraindo. Você está tipo, Isso te Sim. incomoda. Isso é algo saudável. Na verdade, é uma coisa saudável quando isso te incomoda. Inclinamos a ver em pessoas que têm tendências sociopáticas ou antissociais. Essas pessoas não tendem a se incomodar. E assim, elas podem mentir e ficar bastante calmas com isso, porque não sentem essa culpa. A maioria das pessoas sentirá culpa. Então, a maioria das pessoas sentirá como você se sente. Porque você sabe que é errado. Você sente isso. Enquanto aquelas pessoas com essas tendências, elas não se importam. e quanto a uma situação que você mentiu para alguém acreditar em você? Existe uma situação assim nos últimos 3 a 5 anos, onde você mentiu sobre algo do qual não se orgulha? Talvez, ou as pessoas acreditavam. claro. Mas as pessoas acreditavam em você e mais do que apenas, estou tendo um bom dia. Mentira. Sabe o que eu fiz? Eu provavelmente poderia confessar isso. Isso foi há muito tempo. Foi naquela época. Eu recebi uma ordem de pagamento de... Western Union? os Correios. Correios. Eu era bem jovem. Eu não ganhava muito dinheiro. Estava na faculdade, então pedi um vale postal de $3,99. E eu pago. Então, quando estou saindo, vejo $4,99. E eu fico tipo... $100. $100. E eu aceitei. E até hoje eu me lembro disso. Isso me incomodou. Sério? Sim, isso me incomodou. Você se incomodou por não ter dito a verdade na hora e dizer, ei, vocês me deram muito.
Não, eu peguei o dinheiro. Sim. Eu peguei o dinheiro. Te incomoda que você tenha mentido sobre isso? Acho que estou bem agora. Sim, Sou sim, sim. inteligente. Peguei o dinheiro. Isso me incomodou depois porque sabia que estava... sabia que estava errado. Vou te contar uma história. Nós fomos... Isso foi na entrevista do serviço secreto? Você já roubou algo, como dinheiro, quando era mais jovem? Você sabe do que eu menti e apareceu na minha entrevista com o serviço secreto? Vou te contar. Quando me candidatei ao emprego, quando fui para... a faculdade, meus pais, e eu amo minha família, não foram muito solidários. Eles não apoiaram muito minhas decisões. Meu pai era um pouco difícil. Tipo, eles realmente não queriam que eu fosse. E então, quando você se inscreve para a faculdade, você precisa dos documentos deles, os documentos fiscais deles. Eu precisava de ajuda. Eles não podiam pagar. E então meu pai ficou tão chateado comigo, ele não me deu seus documentos fiscais. Para a faculdade? Sim. E ele não concordou com minhas decisões. Porque eu estava indo para uma escola particular que, eles não podiam pagar. E eu fiquei tipo, vou descobrir isso por conta própria. Mas de qualquer forma, então eu procrastinei, menti. Quando fui para a escola, eu disse, eu não consigo obter esses documentos fiscais. Você sabe, a pessoa principal que estava lá disse, bem, então você não pode receber assistência. E então voltei para cá, uma escola mais tarde e disse, não estou morando em casa. Estou sozinha. Posso receber ajuda? Não consigo acessar esta papelada de impostos. E então eu recebi ajuda. Eu admiti, sim, eu menti. E eu contei tudo no meu polígrafo. Eu estava Você tipo... disse a eles. Foi isso que aconteceu. Eu disse, eu menti para conseguir ajuda financeira, porque eu não podia me qualificar para ajuda. E então eu estava tipo, Ok. sabe, eles não se importaram que... Eu estava tipo, olha, meu pai e minha mãe, eles não vão me dar os papéis do imposto. Eles estão tão chateados comigo, eles não concordam com minha decisão de ir para esta escola para fazer isso. E eles disseram, a menos que você não tenha seus pais na sua vida. E eu estava apenas tipo, decidida, eu vou para essa faculdade. Sim. E eu menti, mas no meu teste de polígrafo, eu estava tipo, eu preciso te contar uma coisa. Isso antes de me conectarem. E eu disse, olha, eu menti sobre isso. Eu fiz isso. Por que você fez isso? Eu fiquei. Eu queria ir para uma faculdade. Eu não conseguia dinheiro para estudar. Então eu estava bem. Consegui um emprego. Uau. Quantas coisas você contou, confessou, antes de fazer o teste do polígrafo? Isso, esse era Sim. grande. Esse era o meu lance. Drogas. Tipo, eu nunca usei. Apesar de crescer em Nova York, nunca tive nenhum problema. Eu sempre me mantive longe disso, eu acho. Porque eu vi muito disso ao meu redor. E quanto mais as pessoas meio que me pressionavam, mais eu ficava tipo, eu não vou fazer isso. Mas provavelmente teria sido ao contrário, se ninguém tivesse me pressionado. Eu seria a pessoa a dizer, vou tentar isso. Mas acho que isso foi a coisa maior que mais pesou em mim porque eu tava tipo, eu fiz essa coisa ruim. Eu menti na minha papelada de ajuda financeira para obter ajuda. Espero que o prazo de prescrição já tenha expirado nisso também. Paguei todos os meus empréstimos. Certeza de que está tudo bem, sim. Eu quitei todos os meus empréstimos. Quando você está em um interrogatório ou em uma entrevista, ou está em um primeiro encontro, ou está em uma entrevista de emprego, ou qualquer tipo de primeira entrevista em qualquer situação, qual é a melhor maneira de construir comando, autoridade e credibilidade? Então, você pode fazer coisas muito simples, como quando cumprimenta alguém. Oi, como você está? Entre. Por que você não usa o banheiro antes de começarmos? Eu não estou perguntando. Você gostaria de usar o banheiro? Eu estou dizendo. Por que você não vai usar o banheiro? Por que você não toma algo para beber? O que? O que eu posso trazer para você? Certo? Então, de uma forma sutil, estou dizendo para você ir ao banheiro e você vai porque eu disse dessa maneira. Por que você não vai ao banheiro? Não, vá antes de começarmos. Certo? Você acabou de dizer autoridade. Por que você não toma algo? Não, estou bem. Não, beba algo. Então Vamos agora, ficar aqui um pouco. Beba alguma coisa. estou plantando essas pequenas sementes dizendo a você, eu estou no controle. Eu não estou te dizendo, mas estou fazendo isso sutilmente. Sente-se ali. Você sabe, você pode me mostrar onde sentar. Ou por outro lado, você também poderia praticar algo chamado autonomia, onde você deixa alguém escolher o próprio assento. E essa é uma tática diferente. Então há duas táticas aqui. Onde você gostaria de se sentar? Onde você gostaria de sentar? Então, você pode usar isso em mim se quiser falar sobre um tópico que eu não quero falar. E assim a autonomia me faz sentir que tenho uma escolha. Você me deixa escolher onde vou sentar porque vai me deixar ter isso depois. Você vai tentar me pressionar sobre algo mais tarde. Eu te dei algo agora. Então- A lei da reciprocidade significa que você me dá algo depois. Exatamente. Mas também autonomia não é. Na verdade, também não é reciprocidade. É mais eu me sinto no controle. Porque não gostamos de sentir que não estamos no controle. Então, se você quiser falar sobre algo que me deixa realmente desconfortável, eu sinto que não estou no controle. Darei a você controle em outro lugar. Eu darei a você o controle para escolher onde você quer se encontrar. Eu darei a você o controle sobre o horário. Darei a você o controle sobre onde quer sentar
São coisas pequenas assim que você pode fazer, que dão à pessoa a autonomia para escolher. Podemos fazer aqui, ou podemos falar sobre isso. O que você prefere? Ninguém gosta de sentir que não tem controle. Então, uma maneira de lidar com uma pessoa resistente é dando a ela algum nível de controle. Quando você está indo para um primeiro encontro, como é isso? E você talvez tenha estado em um relacionamento abusivo no passado onde você foi pisada. Você não tinha controle, nenhuma autoridade. A pessoa com quem você estava em um relacionamento passou por cima dos seus limites, tirou vantagem de você, tudo isso. E você teve tempo para se curar e agora está voltando. Sim, Como essa pessoa pode criar uma ótima experiência no primeiro encontro para se colocar mais no controle, com alguma autoridade e não com uma mentalidade de capacho? certo. Então há duas coisas. Acho que a primeira é: não desconte nessa pessoa o que foi feito a você por outra pessoa. É terrível isso. Elas estão apenas, você sabe, porque todos nós já fomos vítimas em algumas coisas, certo? E digamos que mesmo que tenha sido abuso ou se foi horrível. Ainda assim, também não é justo descontar em uma pessoa inocente, descontar seu trauma em outra pessoa. E às vezes, podemos ter um trauma de outro lugar e projetamos ele em outra pessoa que não nos causou nada. Eu diria que essa é a coisa mais importante a se pensar, pois permitirá que você se conecte. A outra coisa que direi é que a maioria das pessoas tende a confiar. Quando nos relacionamos, tendemos a ir e confiar nas pessoas. Então, quando alguém diz algo para você, você tende a acreditar. Acreditamos nisso. É o comum. Por quê? Nós somos projetados dessa forma. E eu nem sei por que é assim, mas tendemos a confiar nas pessoas de cara. Mas na aplicação da lei, na verdade, é o contrário. Os oficiais da lei são conhecidos por acharem que as pessoas são enganadoras. Então, a pessoa comum acredita que as pessoas são honestas, enquanto os policiais acreditam que são mentirosas, porque lidam com mais pessoas que mentem de fato. Mas isso causa um problema em outro lugar, porque quando você tem pessoas inocentes, Que está dizendo a verdade. elas estão te dizendo a verdade, e então você obtém confissões falsas. Você tem problemas. Você está olhando para a pessoa errada por causa do seu viés. Isso é uma questão completamente diferente. Mas sabendo que tendemos a dar às pessoas, tendemos a acreditar nas pessoas automaticamente, apenas segure um pouco disso. Não. Acredite menos. Seja mais reservado enquanto você confia. Discernimento, sim. Sim, só não coloque tudo na mesa. Oh, meu Deus, esse cara ou essa garota é ótima. Eu acabei de me conectar com eles. E quando fazemos isso, nos aproximamos. Assim você não quer dar confiança incondicional. Confiança incondicional é tipo: eu te dou agora confiança em todas as áreas da minha vida. Eu confio em você em tudo. Quando você começa a namorar alguém, ou tem qualquer novo relacionamento, até mesmo nos negócios, é preciso uma confiança condicional. Eu não vou confiar totalmente em você. Vou confiar em você parcialmente. Então agora é o seguinte: nós amamos confiar incondicionalmente. O que provavelmente é por isso que tendemos a querer dar confiança às pessoas. É menos trabalhoso. Posso simplesmente desligar meu cérebro. Posso confiar em você, Louis. É uma ótima história. Louis, pergunte-me qualquer coisa que você quiser. Porque você me perguntou no início. Há algo fora dos seus limites? Eu estava tipo: não, Louis. Vá em frente e pergunte. Você dá a essa pessoa confiança incondicional, logo não preciso pensar tanto. Não preciso me preocupar se você vai me manipular. Não preciso ficar na defensiva. É fácil. É mais fácil esse relacionamento. Confiança condicional significa que eu tenho que ser um pouco mais cuidadoso. É como se eu estivesse indo comprar um carro. Eu sei que estou lidando com um vendedor de carros. Sei que devo ter cuidado. Está subentendido que eles tentam te convencer a comprar certas coisas. Eles usam uma linguagem específica. Assim, quando entro, vou com confiança condicionada. E por isso, estou mais protegida. É por isso que você tem menos chances de se machucar em situações onde você entende: eu não posso entregar tudo a essa pessoa. Não posso confiar completamente nela de forma incondicional. Eu não posso agir incondicionalmente, então eu tenho que apenas ser cuidadosa. A questão é que isso dá trabalho. É muito trabalhoso. Ficamos cansados. Acessamos uma parte específica do cérebro quando fazemos isso. Uma parte mais complexa do cérebro. Mesmo assim, não se deve dar confiança incondicional imediatamente. Pois quando somos traídos por pessoas próximas a nós, dói muito mais. Bem mais. Geralmente, pessoas que nos traem são pessoas que confiamos incondicionalmente. Isso dói. Esse é o meu conselho para namorar. É aí que dói. Você usaria a mesma abordagem se, digamos, você estivesse, sabe? Eu não vou a um primeiro encontro há séculos. Mas digamos que você está em um encontro, seu primeiro encontro com alguém. Você diria: ei, por que você não toma um pouco de água? Por que você não vai ao banheiro primeiro? Onde você gostaria de se sentar? Você faria o mesmo ali? Não.
Eu não gostaria porque não quero estabelecer autoridade lá. Isso não é. Se você está procurando ter um relacionamento, eu não faria isso. Isso não é. Isso é assustador. É controlador e pouco saudável. O que você deve estabelecer? Confiança? Eu acho que é conexão e confiança. E acho que provavelmente a melhor coisa que você pode fazer é não falar muito sobre si mesmo. Precisa ouvir Faça a outra perguntas. pessoa. Pergunte sobre ela. O que seria o... Você fez isso comigo quando eu Sim. entrei. Seria... Foi como bum, 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 bum. Eu fiquei tipo, oh. Quais seriam as 3 perguntas mais fascinantes que alguém poderia fazer em um primeiro encontro? Que não pareça interrogatório, mas sim que trabalhe a conexão. Me conte. Conte sobre Mesma você. coisa. Explique pra mim quais são seus sonhos. Descreva pra mim quais são suas... Você sabe. Quais são suas esperanças. Não crie uma pergunta só por perguntar. Pergunte algo que você ache fascinante. Ou então eles vão olhar pra você como se fosse a coisa mais idiota que já ouviram. Você não sabe como eles pensam. Quais são suas aspirações? Então estamos em um hipotético primeiro encontro. O que você diria pra mim? Usando isso que falou. Me fala sobre o seu podcast. Eu adoraria ouvir tudo sobre ele. Ok. Explique-me como você começou. Descreva-me como é quando você entrevista todas essas pessoas diferentes. Vou ficar quieta e deixar você falar, Luiz. Porque agora vou te ouvir. Vou ver como você é, seus valores, suas crenças, o que te empolga, o que não te empolga. Você vai me contar por que você começou isso. Vai me contar sobre seu histórico. O que te atraiu pra isso, dificuldades ou dores de cabeça ou como isso aconteceu. Vai me contar sobre seus convidados favoritos, seus não tão favoritos. Vai me contar sobre as coisas incríveis que aprendeu ou talvez algumas das coisas que você pensou. Eu não acredito que trouxe esse convidado. E agora você acabou de abrir este mundo e eu não tive que fazer nenhum trabalho e posso apenas ouvir. Essas são perguntas mais indiretas, certo? Meio abertas? Abertas. Então, não faça uma pergunta direta como: quem é o seu convidado favorito? Não diga Não. isso. Eu diria, conte-me sobre seus convidados. E então eu permitiria que você naturalmente me contasse por conta própria, porque você sente que está no controle e é mais provável que você me conte por conta própria. Mas se eu te perguntar diretamente, e se você quiser proteger a integridade das pessoas que você entrevista, porque você não quer dizer, este é o meu convidado favorito, para tornar isso público, porque pode magoar as pessoas que vêm ao programa, certo? Sua clientela, por assim dizer, seus convidados. Então, você não vai responder, você vai ficar relutante. Eve, eu amo todo mundo. São como os meus filhos, sabe? Você não pode Sim. ter um favorito. Você vai dizer isso. Sim. É como quando as pessoas me perguntam, quem é seu presidente favorito? Eu sempre digo, eu amo todos. São todos, eu. Eu amo proteger todos eles. Mas se alguém diz, fale-me sobre as pessoas que você protege, ou fale-me sobre os presidentes que você protege, eu me sinto à vontade. Estou no controle. Estou falando. Quanto mais falamos, mais revelamos. Estou menos cautelosa. É menos direto. Eu não sei sua intenção exata. Eu posso chegar onde quiser de forma mais natural. Conte-me sobre uma característica de um presidente que mais te impressionou. Sabe, Você gostou dessa apresentação? você usou TED em mim. Uma característica de um dos presidentes que você achou incrível? Obviamente, todos eles devem ser inspiradores de alguma forma para você, mas me fale sobre uma característica, uma crença, uma mentalidade ou uma estratégia que um deles usou que te impressionou. Eu gostei. Tem um casal. Há pequenas coisas. Vou te contar. O presidente, ex-presidente George Bush pai. Ele costumava escrever cartões de agradecimento para todo mundo. Ele escrevia cartões dizendo, muito obrigado. Ele simplesmente enviava pequenos cartões para as pessoas. E eu vi o impacto que isso causava nelas ao receberem um bilhete escrito à mão. Ele mesmo escrevia. Era alguém dizendo, obrigado, ou eu te agradeço. E até hoje eu faço isso. Eu adquiri isso. Eu me acostumei com isso do do presidente George Bush. Porque eu vi e pensei, que coisa maravilhosa. E eu vi o quanto isso impactou. É uma coisa muito pequena, mas eu adquiri isso dele. Então sempre que encontro alguém ou há uma troca ou algo assim, escrevo um cartão à mão. Obrigada pelo seu tempo. Eu agradeço por isso. E isso faz uma grande diferença. Ele te escreveu um cartão? Ele não me escreveu um cartão. Ele Mas não era meu você- protegido em tempo integral. Mas eu o observava. Você ouviu realmente escrevendo para outras pessoas? Ou você Sim, viu outras quero pessoas dizer- recebendo e... Ambos. Era algo bem visível e também algo comentado. E outra característica, eu acho, eu gostava do presidente Obama. Eu gostava da maneira como ele... E para mim, isso foi muito... Eu apreciei isso porque, embora eu fosse uma agente entrevistadora, eu não sabia como falar por mim mesma. É estranho, né? Eu poderia falar em nome do governo e da lei e tudo isso.
Mas nunca prestei atenção na maneira como falava com as pessoas e o que eu amava. Mas você, ao ouvi-lo, você podia ouvi-lo. Geralmente você chama renegado. Posso dizer isso, é informação pública. Está no livro dele, Renegado em Movimento. Você podia ouvir os agentes dizerem isso. Bem, você podia ouvi-lo. Você podia ouvi-lo. Você podia... Eu amo a maneira como ele projetava a voz e não a segurava. E como ele leva seu próprio tempo para falar. Onde muitas pessoas falam muito rápido porque sentem que não são dignas do tempo de alguém. Dizem, não quero tomar muito do seu tempo, então vou falar rápido. Nós fazemos isso. Sentimos como, deixe-me apenas me apressar e dizer isso. Esta pessoa provavelmente está ocupada. Eles têm coisas para fazer. Mas ele realmente projetou sua voz. Tipo, ecoava pelos corredores. E ele é uma pessoa que não é intimidante de se estar presente, de tomar um espaço, e ele deixa você saber, estou aqui e minha voz é relevante. Eu gosto disso. Isso é poderoso. Sim. Mas alguma característica de mais alguém? Há tantas. Os que te impressionaram e se destacaram? Todos eles fizeram. Tipo, todos foram ótimos. George Washington. Oh, meu Deus. Qual é a sua idade? Presidente George Bush. Ele, tipo, eu adorava ir ao rancho com ele. Eu sou de Nova York. Eu vou pro Texas e eu ficava tipo, o que é isso? Sabe? Era como se estivéssemos no meio do mato. Ele dizia, vamos fazer trilhas. Eu ficava, por que vamos fazer trilhas? Tem uma estrada bem ali. Nós abríamos trilhas e fazíamos caminhadas. E ele era muito autêntico. Quem ele era? Na câmera era quem ele era fora da câmera e vice-versa. Ele era muito autêntico. E assim você vê essas qualidades com diferentes pessoas. E você sabe, é meio interessante. Eu só pensei nisso. Eu estava quase na minha própria School of Greatness, ao estar na Casa Branca e depois, ao longo de todos os anos. Você está em torno de todas essas pessoas, esses líderes influentes. Apesar de, esquecendo a política, ainda é preciso uma pessoa de Nível certo... para chegar lá. Sim, isso, para chegar lá. E então você os observa, e não apenas eles. Eles têm membros do gabinete, outras pessoas que você sabe, você observa e escuta. Você vê como eles resolvem problemas. E eu estava na minha própria School of Greatness, onde eu estava bem na frente, e você estava fazendo o seu trabalho, ao mesmo tempo você está tipo... Você está ouvindo, você está assistindo, você está absorvendo. Eu adorei. Existem algumas estratégias que você testemunhou ou observou, com ou sem eles te dizendo, sobre como eles comandavam. Era apenas respeito e autoridade, apenas o jeito de ser, que foi tocante para as pessoas. E você sabe, ou algo do tipo, pode ser como contato visual. Quais foram as coisas que eles fizeram que realmente se destacaram para você? Então eu vou te contar isso. Eles não precisam trabalhar tão duro. Porque já são a autoridade. Porque já são a autoridade. Então você não... Quero dizer, tipo, uma pessoa pode olhar pra você e dizer, oi, como você tá? E então simplesmente te ignorar e você fica, você só me deu um segundo? Enquanto que quando eles falam comigo ou com você é tipo, oh meu Sim. Deus, eu tive tipo um segundo inteiro, certo? Eles não precisam trabalhar tanto. Então mesmo a pequena atenção que eles te dão impacta você. Entretanto, o contato visual é enorme. Você fala com alguém e quer transmitir confiança e empatia, isso é enorme. Na verdade, se você for ao supermercado e olhar as caixas de cereal, elas têm personagens de desenho animado. Olhando para você, Sabe onde muitos deles olham? Eles estão olhando para baixo. Você verá caixas de cereais com um personagem olhando para baixo. na caixa de cereal, Tipo, eu sou uma caixa de cereal, certo? Eu sou o Coelho Trix ou algo assim, ok? Agora você vai às compras, eu não estou olhando pra você, mas pra baixo. Por que que eu estou olhando pra baixo? Por quê? o coelho está olhando para baixo. Isso... Porque a criança é o As consumidor. crianças. Uau. Por isso o coelho olha pra baixo. Sim, não é o adulto. Não é. A criança vai dizer, mãe, Ei, olha, me compre. mãe, compra isso pra mim. Oh, meu Deus. Então eles os projetaram pra realmente olhar pra baixo e também os colocaram a um certo nível. E assim, talvez em um cereal pra adultos, eles terão a pessoa olhando mais pra cima porque estão olhando para o adulto. O contato visual é muito importante. Transmite. Confie em mim. Fale comigo. Estou aqui. Estou conectado com você. Mesmo quando você quer ouvir as pessoas. Normalmente, desviamos o olhar, mas bons comunicadores mantêm o contato. Eles não ficam desconfortáveis. Eles estão lá, estão com você, estão conectados com você. Isso é enorme. Mas você mencionou tocar literalmente nas pessoas, e você veria uma tática. Eu não quero dizer uma tática, mas Não, é uma tática mesmo. É uma estratégia. É uma estratégia, você sabe. Ei, Luiz. E você sabe. E talvez eu goste de tocar seu antebraço.
Você Sim. pode fazer isso, mas eu direi hoje. Você não pode fazer Hoje é isso. muito diferente, sabe? Eles nos Sim. ensinavam isso. Ei, você podia tocar no topo do joelho de uma pessoa e apenas dizer, ei. E eu poderia responder, uau, toque indesejado. Logo agora, eu realmente vou contra isso. Eu realmente encorajarei as pessoas a não fazerem isso simplesmente porque você não sabe como isso será recebido. E hoje em dia você tem que ser um pouco, sabe, menos é mais. Sim. Talvez apertando sua mão. E aí, Acho que uma sim. segunda mão em cima. Como um gesto sincero por 2 segundos. E depois soltando. Sim, eu acho que sim. Você quer respeitar o espaço das pessoas. É um pouco diferente. Acho que temos mais... Bem, nós realmente temos mais espaço social Sim. agora. E é interessante como isso vai mudar a dinâmica de como interagiremos no futuro. Interessante como você constrói essa confiança sem estar presente e conectado e tocando e... Certo. Você tem uma máscara. Você não pode nem ver a parte inferior do rosto de uma pessoa, o que esconde suas expressões, seus gestos. Então é ainda mais difícil lê-los. Então, como lemos as pessoas? É mais linguagem corporal, tipo, ombros para baixo, ao invés de Sim. para cima? É mais difícil. O tom, a inflexão da voz. Isso muda ou não? A postura do corpo também. Novamente, às vezes é tão simples quanto a maneira como dizem algo. Você sabe, a forma como contam uma história. Por exemplo, quando eu trabalhava em casos, às vezes eu fazia entrevistas e interrogatórios. E às vezes era convidada a ajudar departamentos de polícia locais. E eles diziam, olha, nós temos, neste caso, temos 3 suspeitos, mas não conseguimos descobrir quem é. E eu queria, sabe, eu sempre queria entrevistar a pessoa que eu achava que era. Então eu dizia, me envie, você tem depoimentos? E eles, sim, temos. E eu, me envie os depoimentos que eles escreveram. Declarações escritas Isso mesmo. sobre o que eles disseram, a versão deles. A história deles é. Exatamente. Porque essas são pessoas que geralmente já foram entrevistadas pela polícia local. Eles não têm nada. Eles não têm provas. Então eles nos procurariam e diriam, olha, vocês são examinadores de polígrafo. Vocês têm um pouco mais de expertise nisso? Vocês nos ajudariam? É um caso importante. E então eu diria, envie-me as declarações deles. E então eu olharia as declarações deles, e com base nelas, eu poderia ser capaz, às vezes, na maioria das vezes, de dizer quem, provavelmente fez isso. E foram essas declarações que... E isso também acontece quando contamos uma história, quando falamos. Quando você pergunta a alguém, o que você fez ontem? Quando eles te entregam uma bela história que tem um começo, A cada 2 um minutos. meio e um fim, é um arco. Quando é uma história, é um arco. É tipicamente fabricado. E é mentira, geralmente. Sim, porque normalmente não falamos sobre nossas coisas assim. Então, enquanto eu li uma história, eu li uma declaração se soasse como uma história. Porque a pessoa está tipo, o mentiroso está tipo, eu tenho que escrever uma história, tenho que dizer a eles o que fiz aqui, então fiz ali. Eles estão fabricando isso. Uma pessoa verdadeira vai escrever como foi o dia dela, mesmo que uma pessoa verdadeira também faça correções espontâneas. Isso contradiz o que muitas pessoas pensam, pois se eu me corrigir enquanto estou te contando algo, Parece que estou escondendo algo. parece que estou. Sim, estou me corrigindo porque estou escondendo algo Sim. que não consigo lembrar da minha vida. E, na verdade, não é verdade quando... Esses são os honestos. Espera, Sim. me enganei. Falei isso por engano. É uma correção espontânea. Quando não é dada e alguém com quem você está falando, ou até mesmo por escrito você verá um rabisco, está tudo bem. Se é uma correção significando que eles estão se corrigindo enquanto falam com você, isso indica veracidade. E Isso também, é tipo, uma coisa quando alguém usa interessante. aspas quando fala com você, exemplo. Ele disse, e citação, você sabe. Eles vão te contar algo que alguém disse entre aspas. Como isso? Você sabe. Aquilo, entre aspas. Isso também é verdade. Isso. As aspas no ar. Quando alguém usa isso, não as aspas nos escritas no dois. papel, mas as aspas no ar. Sim. Alguém usa aspas, e eu repito, eles disseram isso. Sim. Isso significa que estão Sim, dizendo. verdade. Mais provavelmente, a verdade. Porque eles estão Por que isso? sendo muito específicos. Também sabemos, com base em pesquisas, que as pessoas que mentem vagamente. Lembre-se de que eu disse que é trabalho. É um trabalho difícil. É você tentando criar uma mentira, contar uma mentira, lembrar uma mentira, ouvir a pessoa que fala com você, pensar no que você quer dizer. Há tanta coisa acontecendo. E então o que eles fazem é mentir vagamente, porque é muito difícil lembrar de todos esses detalhes, criar todos esses detalhes. É simplesmente demais. É uma carga cognitiva pesada. Qual a melhor forma de superar a dúvida em si e construir confiança? Tem coisas que podemos fazer? Pare de fazer coisas com as quais você só se sente confortável. Arrisque-se.
Tome decisões. Notei que pessoas que não têm confiança, elas são bastante indecisas. A indecisão é uma coisa grande, e o que elas irão fazer é realizar uma pesquisa e perguntar a todos ao seu redor: o que Uau! você acha que eu devo fazer? Ah, cara, você está perguntando a uma pessoa que não tem capacidade. Está perguntando a alguém sem especialização sobre algo? Seria como, olha, eu amo minha mãe, mas seria como perguntar a ela: ei, mãe, você acha que eu devo fazer esse programa de TV? E ela diria: o que você disse? Que programa de TV? Ah, você vai aparecer na TV? Sabe, não posso consultar minha mãe sobre uma decisão de negócios de TV. Ela não tem experiência nisso. Posso perguntar a ela sobre outra coisa em que ela tenha experiência. Mas indecisão é a questão. E eu... Como alguém desenvolve a capacidade de tomar decisões? Você tem que começar. Tem que parar de perguntar aos outros o que fazer e simplesmente fazer. Então, quando cometer um erro, assuma. Quebre a cara. Quanto mais você falhar, mais confiante se tornará. Você não pode temer o fracasso. Eu falhei, Luiz. Eu nem sei quanto... Eu falho. Eu falho muito. E toda vez, sabe, eu olho pra isso como... Tudo bem. E uma vez que isso acontece, uma vez que a pior coisa que poderia acontecer acontece, e ainda tô de pé, ainda tô lá, ainda tô respirando, fico tipo... Tudo isso constrói resiliência. Indecisão. Elimine isso. No minuto em que você pensar, deixe-me perguntar às pessoas, pare. Escolha. Não se preocupe se está certo ou errado. Apenas faça. Precisamos correr riscos, tomar decisões, falhar frequentemente, escolher. Algo mais sobre como superar as dúvidas. Isso. A maneira como você fala consigo mesmo em sua cabeça. Preste atenção na linguagem que você usa. Cuidado com o que diz para si mesmo. Por exemplo, eu faço exercícios. Então, há momentos em que estou sentada no sofá e penso: eu não quero fazer isso, não quero correr lá fora, não quero ir para o jiu-jitsu, tô cansada, quero descansar, quero comer pipoca, não quero fazer nada, quero assistir Netflix. Nunca vou falar para mim: não seja preguiçosa. Levante-se. Eu não sou preguiçosa. Não há nada em mim que seja preguiçoso. Por que eu diria isso para mim mesma? Mas eu direi: Eve, se mexa, levante-se. Vá. E eu posso estar reclamando enquanto coloco meus tênis e... Não quero fazer isso, é chato. Eu odeio isso. Faz. Mas eu vou me calçar, fazer isso e depois ir. Mas eu nunca vou me xingar. Isso é algo que tive que aprender ao longo do tempo. Isso foi toda a minha infância, me chamando de coisas. Você nunca vai ser nada. Você é burro. Você não presta. Por que você fez isso? Idiota. Sabe, tudo isso. E, mesmo algo tão simples como: ah, eu sou tão idiota, o que eu fiz? Por que eu coloquei isso aí? Eu me pego pensando: não diga isso sobre você. Você não é idiota. Eu não gostaria que outra pessoa, eu não gostaria que alguém me chamasse de idiota. Por que eu me chamaria de idiota? Ficamos irritados com outras pessoas quando nos chamam dessas coisas, mas nós... Não ficamos bravos conosco por nos chamar dessas coisas. Sim. Quais você diria que são as 3 maiores habilidades que você tem como interrogadora? Como interrogadora, posso ouvir e deixar uma pessoa me destruir completamente. E não dizer uma palavra. O que significa isso? Tipo, alguém pode dizer: eu te odeio, você é isso, você é aquilo, sabe? Você não se altera? Na sala de entrevistas, especialmente no trabalho, eu sentaria e aceitaria porque aquilo não era meu ego. É menos pessoal também. É menos pessoal. Sim. Mas eu consegui. Nem sempre com sucesso. Mas até na minha vida pessoal, talvez nem tanto com meu marido. Ele provavelmente diria: sim, isso é besteira. Mas ele também é um interrogador, então está tudo bem. Mas normalmente com amizades, relacionamentos, eu sou melhor em não... Tipo, eu consigo... Você sabe, eu consigo ouvir as pessoas dizendo coisas dolorosas ou cruéis e não responder. Sério? Eu não estou dizendo que dói, pois não dói. E há momentos, você sabe, você tem aqueles momentos em que talvez uma relação de negócios não vá bem, ou você tenha um amigo, ou mesmo um membro distante da família, e tipo, eles te enviam um e-mail horrível que é... Você sabe, esmagador de alma, e você só quer, tipo, apenas... Você sabe, apontar as mentiras ou as inadequações no que eles escreveram. E eu aprendi a não responder ou tentar não responder. Eu também tenho meus momentos, mas eu realmente me pergunto: vale a pena responder a essa pessoa? Às vezes é difícil, porque é como se eu ouvisse o que essa pessoa está dizendo. Vejo o que ela está fazendo e quero responder. E acho que é preciso muita disciplina para não ser rude com alguém que está sendo rude com você. Ou prejudicial para você. Sim. Isso é difícil. Porque todos passamos por isso. Sim. Cada um de nós tem pessoas em nossas vidas que nos enchem de ódio. E você fica tipo: como isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo? E você quer revidar. Especialmente quando confiou neles incondicionalmente, você se sente traído. Você acreditou em tudo que eles disseram. Você acredita.
Você acessa a parte primitiva do seu cérebro e você dá toda essa confiança a eles. Você não deu uma confiança, sabe, condicional. Você deu tudo. E então esse relacionamento vai pro ralo. E você fica. Você pode ficar arrasado. Isso Como é nós difícil. aprendemos, ou como você aprendeu a responder de uma maneira positiva, ou a não responder de forma alguma quando alguém te ataca. Isso, pra ser justa, aprendi isso na sala de interrogatório, na sala de entrevistas. Quando Então você não foi sempre desse jeito? Dessa forma meio, dane-se sua opinião. eu já fui má, eu seguia o exemplo do meu pai. Nessa parte, sabe? E olha, eu dou créditos ao meu pai nisso. Eu falava sobre o assunto dos palavrões e percebi de onde peguei isso. Pois às vezes, quando eu ia pra casa dele, eu dizia: pai, essa pessoa implicou comigo e isso aquilo. E o conselho dele era: você disse pra uma pessoa ir pra aquele lugar? Ele nunca me ensinou a ser uma vítima. E então, às vezes, ser capaz de dizer tipo, ei, vai se ferrar você, te dá poder de dizer tipo, eu não vou aceitar isso. Eu não vou fazer isso. Sim. E quais as 3 maiores habilidades que você tem como interrogadora? Ouça, eu acho que ser capaz de aguentar quando as pessoas são cruéis. E eu acho que mencionamos Nossa, isso. isso é Isso difícil. requer mais autocontrole e mais autodisciplina. Ser mais capaz de não dizer algo do que de dizer algo. Tem uma citação ótima. Vou estragar tudo. Aristóteles disse isso, eu acho. E é assim. Ficar com raiva é fácil, mas ficar com raiva da pessoa certa, pela razão certa e da maneira certa e na situação certa, não é fácil e não está ao alcance de todos. E assim, pra mim, eu trabalho nisso porque naturalmente me inclino pra isso. Mas se existe uma mentalidade de vítima, apenas melhore e se defenda um pouco mais. Sim. Ou você sabe, se coloque em situações desconfortáveis. E quando as pessoas disserem coisas pra você, não, você não quer. Não, você não pode deixar isso te esmagar. Você tem que ter um pouco daquele quem é você. Sim, meio cascadura. Mas mais não apenas ser cascadura, mas a habilidade de dizer algo como, você está errado, eu sei que você está errado. Eu nem preciso te dizer que você está errado. E eu acho que a terceira coisa seria, o que eu aprendi é, quando você tenta dizer algo pra alguém, e quando você vai explicar algo pra alguém, você precisa se perguntar, essa pessoa sentada à minha frente tem a capacidade de compreender a perspectiva que estou prestes a compartilhar com ela? Certo, pode ser que não. E se elas não tiverem, apenas sente-se lá e fique. Ok. Oh, meu Deus, olha isso. Olha a hora. Eu tenho que ir. Então, eu acho que não se deve perder seu tempo. Não se bate numa porta que nem é porta de verdade. Sabe, deixei pra lá. Tenho algumas perguntas finais pra você. Sim. Essa se chama As 3 Verdades. É uma pergunta hipotética. Me estou nervosa. Imagine seu último dia na Terra daqui a muitos anos. Tudo bem. E você conseguiu realizar tudo o que deseja realizar. Todos os seus sonhos se tornaram realidade. Tudo o que você quer fazer, acontece. Ok. Mas, por qualquer razão que seja, você tem que levar todo o seu trabalho com você. Seu trabalho escrito, seus livros, seu áudio, esta entrevista. Tudo tem que ir com você para o próximo lugar, para onde quer que você vá. Você tem que levar tudo com você. Então ninguém mais tem acesso ao seu conteúdo, ou uma gravação de você, ou suas informações. Tá bom. Mas você pega um pedaço de papel e uma caneta e escreve 3 lições que aprendeu na vida que gostaria de compartilhar com o mundo. Eu chamo isso de as 3 verdades. Quais seriam as 3 verdades que você compartilharia com todo mundo? Faça a coisa certa, mesmo quando não é a mais popular a se fazer. Isso seria enorme, Nisha, porque às vezes você tá fazendo a coisa certa. E todos ao seu redor estão dizendo que você tá errado. Você é isso, você é aquilo. E é como se você sabe que é a coisa certa a fazer. Então faça isso. Isso não é fácil. 3 coisas que eu deixaria pra trás, certo? Número 2. Diga de novo. Eu quero ouvir de novo. Isto é tudo que você tem para deixar. Lições que aprendeu com sua vida. Lições. Eu as chamo de 3 verdades. Faça a coisa certa, mesmo quando não é popular. Tome suas próprias decisões. Tanto quanto possível. Porque quanto mais você falha, mais significa que você está fazendo e está se expondo mais. Quando você não falha, significa que você não está fazendo algo importante. É verdade. Sim. Isso foi profundo, Luiz. É bom, eu gosto disso. Quero reconhecer você por um momento. O fato de que você passou por essas diferentes fases da sua vida e fez a coisa certa, mesmo quando não era popular. Tentei. Você tentou. Tentei. Você tentou. Eu talvez tivesse um pouco de Luiz em mim também, enquanto crescia. Eu não vou... Tô longe de ser perfeita. Vou Claro. dizer isso. Bom,
Eu te reconheço por estar na indústria e pelo nível de serviço que você tem, por tentar fazer a coisa certa, tentar ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões, ter justiça onde a justiça é necessária e ser uma força para o bem. Você brilhou como uma força para o bem por muitos anos no seu serviço. Então eu realmente reconheço você por estar presente e também por passar para a próxima fase da sua vida e aparecer de uma maneira diferente para servir as pessoas com este tipo de informação, para espalhar o conhecimento que você aprendeu nesses diferentes ambientes. Então eu realmente reconheço você pelo o que você é, por estar presente, por aprender, por falhar, por crescer e por tudo que você está fazendo. É realmente inspirador. Obrigada. Eu agradeço por dizer isso. 2 pistas. Uma pista é composta por pessoas que te amam e se importam com você, mas não te apoiam. E a outra pista é composta por pessoas que talvez te invejem ou tenham ciúmes de você, que querem te prejudicar. Essa pista aqui, ela não precisa estar na sua vida. E no momento em que você perceber isso, não precisa contar com essas pessoas, você deve começar a se afastar.